Esdras, quem não achou ainda dá PRA ainda. Se preocupe não, que essa Bíblia que nós estamos aí, ela tem um índicezinho do lado do livro, é mais fácil. A Bíblia está no passado vergonha. Esdras, capítulo de número 7 e o versículo de número 10, que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Só vocês, no mesmo versículo, podem ler. Quantos querem oração esta noite? Senhor Deus, esta é a tua palavra. Eu acredito que a tua palavra tem vida, a tua palavra traz o caminho, a tua palavra traz vitória, a tua palavra traz graça, a tua palavra traz renovo, a tua palavra nos glorifica e nos leva para ser com Jesus. Faça isso acontecer através da exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vai passando os irmãos para as vendo calmamente. Calmamente, para ver a letra, se consegue ler. Tinha gente me perguntando se a letra era boa. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Esdras. A dos homens ali não é, o clamor está ali, os homens ali. Esdras, capítulo de número 7 e o versículo de número 10. Muitos autores da Bíblia, muitos, na verdade, comentadores da Bíblia acreditam que quem escreveu o Salmo 119 não foi Davi, foi Esdras. Possivelmente foi Esdras. Esdras, na verdade, se tornou o primeiro escriba da história de Israel. E o que era o escriba, pastor? Era alguém que copiava a lei. Ele era responsável por ensinar e por copiar a lei. O escriba seria hoje um professor, tá bom? Seria um professor. E o modelo de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, serve para nós ainda hoje, depois de mais de 1000 e tantos anos, serve para nós. Vamos lá, nesse texto. Se você for ver, eles já haviam acabado o templo. Acompanhe o capítulo 6. Já haviam acabado o templo. O templo foi terminado. Capítulo 6, versículo 13 até o versículo de número 22. O templo foi terminado. No capítulo 3 fala do templo também. E ele fala de dois grandes reis aí que Deus usou, né? O Ciro já havia sido profetizado por Isaías muitos anos atrás, antes do Ciro nascer. E agora ele vai para o capítulo de número 7, onde ele vai mostrar qual é o papel de Esdras na restauração espiritual do povo. E nós vamos ler devagar aí, versículo de número 10. Versículo de número 10. Que ele vai dizer: porque Esdras tinha o quê? Qual é a primeira palavra que aparece aí? A versão que você diz esposo, né? A minha versão diz o quê? Preparado. Está no mesmo. Preparado. Aí está a primeira versão. Tire o nome de Esdras daí e coloque o seu nome. Não vai arriscar não, pelo amor de Deus, né? Não é para arriscar na Bíblia não. Vejam que o versículo de número 9 já mostra o contexto. O 9. Porque no primeiro
dia do primeiro mês, foi o princípio da sua subida de Babilônia. No primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém. Preste atenção no final do versículo 9. Preste atenção. O que ele vai dizer aí? Segundo ao que? A boa mão do Senhor sobre ele. Sabe o que quer dizer essa boa mão do Senhor aí? Quer dizer que Deus estava atuando na história dele. Ele está vindo da Babilônia para Jerusalém e Deus estende a mão sobre ele. E essa boa mão que ele fala aí é porque as portas iriam se abrir. Mas Deus tinha uma missão para Esdras. E essa missão está no versículo 10. Está no versículo 10. Vamos ler de novo o que ele vai dizer. Ele diz que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E no 10 ele vai dizer: porque Esdras tinha o que? Disposto. Qual é a primeira missão para nós nesse versículo? A primeira missão: aprender a Bíblia depende de disponibilidade. Ah, pastor, eu queria tanto conhecer mais da Bíblia. Se você quiser conhecer a Bíblia, você tem que ter disponibilidade. Olha o que ele fala, e ele mostra onde é que nasce essa disponibilidade. Onde é que ela nasce? Onde é que ela nasce? Abra a tua Bíblia agora, em Provérbios, capítulo de número 2. E eu vou lhe mostrar o que é o coração disponível, o que é o coração que quer aprender a palavra. Como que eu sei que eu quero realmente aprender a palavra? Capítulo 2 de Provérbios. Ele vai mostrar: filho meu, isso é Deus falando, se aceitares com as minhas palavras, é o primeiro sinal de que eu estou disposto a aceitar. Qual é o primeiro sinal? Aceitar. Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Se você não aceitar a Bíblia dentro de você, é mentira. Se aceitares as minhas palavras, aceitaria por fora, viu? E esconderes contigo os meus mandamentos, esconderia por onde? Por dentro. Está percebendo? Eu aceito por fora e eu escondo por onde? Por dentro. Está lembrando do salmista? Escondi a tua palavra onde? Meu coração. Depois, sozinho em casa, procura quantas vezes a Bíblia vai falar de palavra e coração junto. Procura para ver. Continuando. Como que eu sei que eu estou disposto? Versículo 2: para fazer atento a sabedoria no teu ouvido. E aí, ó. E inclinares o quê? Ouvido fora, coração dentro. Segundo sinal: inclinação. O que é essa inclinação aí quer? É eu com vontade de aprender. Qual é a prova que eu tenho que a pessoa está com vontade de aprender? Atenção. Atenção. Quando você está na faculdade, que o professor dando aula, que você sabe que o conteúdo é de prova, o que você faz? Na hora que vai conversar contigo, você está com atenção. E essa atenção é tão grande que preste atenção, que ele vai dizer aí. Ele vai dizer no versículo 1 que é para você aceitar as palavras, não é a mensagem só, são as palavras. Tu tem que prestar atenção nas palavras, está no plural. Terceiro sinal aí: se como ouro, imagina eu achando ouro no teu quintal. Agora à noite, o que ele vai fazer? Eu ia dizer para o teu menino tudo de ficar acordado para chamar meus parentes do interior, para acabar a noite todinha, né? Olha o ouro aí na tua casa, olha o ouro aí, ó.
se 3. Clamar. O terceiro, na verdade, aí é oração. Quando eu estou disposto a aprender, eu vou fazer o quê? Orar. Eu queria tanto entender a minha Bíblia. Olha o Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua. É duro dizer isso, mas muitos não aprendem a Bíblia, porque o coração não está exposto. Você quer me ser mais descritivo ainda? 90% dos crentes não lê a Bíblia. 90% não lê a Bíblia. Desses 10% aí, deu um milagre. 4, 5% conseguem entender o que está lendo. Muitas vezes a gente gosta mais de ouvir do que de ler a Bíblia, né? É só você ver as visualizações, os milhões de seguidores que a Damares tem no Spotify, né? Milhões de gente ouvindo ela dia e noite. Versículo 4, ele vai dizer: quando eu estou disposto, eu procuro, como ouro e prata. Vamos ser bem sinceros. A gente trata a Bíblia como ouro e prata. A gente olha para a Bíblia e diz assim: meu Deus, na casa tem ouro e prata. É só você ver se a minha Bíblia está cheia de poeira ou se ela está cheia de marcação. Olha o que ele vai dizer: se eu procurar como prata e como um tesouro escondido, olha aí, ó. O que ele está dizendo aí? Você tem que cavar. Você tem que cavar. O que esse cavar aí é? Pesquisar, analisar, parar. E você quer ver? Quem é pai vai entender melhor o que eu vou dizer agora. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro aí. 1 Pedro, abre aí. Rapidinho, 1 Pedro, capítulo número 2 e versículo número 2. E ele vai trabalhar a ideia de desejo lá. Se como ouro a procurares. Obrigado, meu irmão. E aqui ele vai trabalhar do mesmo jeito. Você sabe quando eu vim entender esse versículo melhor? Foi quando Maria Luísa acordar de madrugada que reclamar. Esse versículo bem, versículo 2. Uma criança querendo mamar é desespero. Quem é que controla? Não é verdade? Tem vezes que a mãe acorda de madrugada, a criança já está mamando no peito dela, ela dormindo. Você sabia disso? Olha o que ele vai dizer no 2 aí, ó. Desejai. É a mesma ideia de procurar, só que é ouro e prata. Desejai. Como? Afetuosamente. Isso aqui é tipo um caboclo está namorando, que ele está no serviço durante o dia, aí à noite ele quer ver a namorada dele. Ele passa o dia todo esperando a noite chegar. Não é não? Aí quando dá 6 horas ele vai se banhar, se ele for limpo, vai ir à noite para lá. E o tempo passa como? Rápido. 10 horas o soro vai para lá. Batendo até se ele for mar direto. Hoje em dia até meia-noite. Olha o que ele vai dizer aí. Desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos. Irmãos, como eu sei que eu estou bem espiritualmente ou não? Avalie os seus desejos em relação à palavra. Avalie os seus desejos em relação à palavra. Resultado está no versículo 5, capítulo 2. Nós estamos só na ideia de disposto. Só na ideia de disposto. Versículo 5, capítulo 2 de Provérbios. Ele vai dizer: se tu ouvir, se tu inclinar os ouvidos ou o coração, se tu orar, se tu buscar com prata e ouro, o que vai acontecer? Versículo 5, o que vai acontecer? Então entenderás o quê? E acharás o quê? Conhecimento de Deus. E onde é que está esse conhecimento? Onde é? Eu vou te dizer porque muita gente está se desviando hoje. Mateus explica. Aqui
Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre areia. Ali mostra, gente, porque que muitos se desviam. Porque falta o quê? Bíblia. Aí eu conheço o hino, não é suficiente. Aí eu sei tocar, não é suficiente. Aí eu sei pregar, não é suficiente. Aí eu sei dar aula, não é suficiente. Eu preciso me disponibilizar a aprender a palavra. Dos amigos que aceitaram Jesus comigo em 99, no Coapã, eu vou te dizer, os que hoje estão firmes são pastores, e os que não estão no mundo jogado aí. Daquela época eu acho que se sobrou 20% foi muito na igreja. A maioria estão desviados. Gente que pregava bem, cantava bem, coordenador de mocidade da época, estão desviados. Pregador que já viajava no interior, estão desviados. Volte para o texto de Esdras aí. Volte para o texto de Esdras. Você percebe então? Tudo vai começar, não é fora. Vai começar onde? É dentro. E eu vou te mostrar um outro texto que prova que começa dentro. As coisas começam dentro. Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23. Eu vou lhe mostrar que vai começar dentro. Começa dentro aí, ó. Por que a Bíblia tem que ir lá onde está o comando da tua vida, que é o teu coração? Por que a Bíblia tem que nascer lá? Tem que ser aceita lá? 4, 23, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar. Ele está comparando a Bíblia aí já um tesouro, viu? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Por quê? Sabe o que ele está dizendo aí? Que tudo que você faz, antes de você fazer, passa por onde? Pelo teu coração. Volte lá para elas. Esse termo aí, no original, que é o termo disposto ou preparado, sabe o que quer dizer no original? A ideia que ele traz no original é de uma coisa fixa, é de uma coisa firme. E eu vou dizer que esse texto, essa palavra, ela vai revelar para nós um dos nossos maiores problemas em relação à Bíblia. Sabe qual é? Inconstância espiritual. A gente não consegue ser constante. E aqui eu vou usar um texto da Bíblia para você, para que tudo que eu diga esteja baseado na Bíblia. Abra a tua Bíblia em Efésios. Efésios agora. Efésios capítulo 4. Vou te mostrar o que é uma pessoa que não é constante. 4. (14) 4:14. Só na palavra disposto lá, que é uma coisa estável. 4:14, que diz: para que não sejamos mais, pastor, mas agora ele falou que era para a gente desejar como menino, mas lá está falando de desejo, e aqui ele está falando do que tu deve evitar que o menino faz. A marca do menino qual é? Inconstância. Para que não sejamos mais como meninos. Está no plural. Sabe por que está no plural? Porque menino anda junto, fazendo o que é errado. Inconstantes. Quem é que leva eles a essa inconstância? Preste atenção aí. Levados em roda. Está vendo como está a patotinha? Está o grupinho aí, ó. Levados em roda por todo vento de doutrina. Sabe o que é isso aqui? Tu está na igreja,
começa a receber influências de ideias de pessoas que não são e começa a deixar a presença de Deus. Você orava e não ora mais, lia a Bíblia e não lê mais, se congregava e não se congrega mais. E olha o que ele diz ainda: pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O que significa isso? Alguém vai te dizendo palavras e essas palavras vão te tirando da presença de Deus. Você quer ver uma outra referência que mostra como a gente precisa se livrar dessa inconstância? Tiago capítulo 1. Tiago 1. Ele fala do mesmo tema lá. Tiago capítulo número 1. Mesmo tema. Versículo de número 6. Nem vou analisar tanto, mas esse vai ser com você já. Mas é só para citar que um homem disposto é um homem que já determinou, já sabe o que ele quer. Olha, eu vou estudar a palavra esse ano, eu vou aprender a palavra. Agora, irmão, quem começa em Gênesis, passa por Êxodo e bate de frente com o Levítico, aí desanima. 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao quê? E aqui eu encontro um segredo. A Bíblia é o livro das metáforas. Se você entender as metáforas, você vai saber o que a Bíblia diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia inteira está cheia de metáforas. Ele vai dizer que é levado pelo vento. Tu está lembrado do vento lá? Lá é vento de doutrina. Aqui é o vento da dúvida. Da dúvida. Tiago 1, 6. Lançado de uma parte para outra. Você quer ver isso acontecendo na igreja? No carnaval se desvia. Depois do carnaval se reconcilia. Aí depois que se reconcilia tem o quê? São Luís, São João. Aí se desvia. Aí depois do São João faz o quê? Volta a participar das festas da igreja. Da igreja, tem festa da igreja, está cheio das festas da Oliveira. Aí depois participa. Aí depois se desvia de novo porque no Natal tem que tomar um vinho, beber cachaça. Aí depois vai de novo. Que é isso? É isso que ele está escrevendo aqui. Olha no versículo número 7. Não pense tal homem que receberá o quê? Alguma coisa do... Olha o versículo 8. O homem, preste atenção na palavra coração aí. E se eu te disser que a palavra coração é uma das chaves para você entender a Bíblia? É inconstante em todos os seus caminhos. Quando você vê a palavra caminho na Bíblia, traduza por modo de viver ou estilo de vida. E você quer ver como esse negócio de coração é sério? Abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 1 aí, porque lá em Daniel tem dois termos que aparecem também em 7:10 de Éfeso. Daniel capítulo 1. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. No fundo, se a gente determinar, a gente vai aprender. Irmão, eu dei aula em Lugaí, aqui, dei aula aqui em Alcântara, aos sábados eu ia para lá. Irmão, senhora de 60 anos, 64 anos, 2 irmãs, andavam mais de 20 quilômetros de moto, uma pancazinha de manteiga, para almoçar. Elas estudavam numa faculdade, a faculdade enganou elas, e elas tiveram que fazer mais um ano de pedagogia. 20 quilômetros, o neto dela que não deixava. Uma vez por mês, elas iam para lá estudar. Que era dia que chegava na chuva, trazia outra roupa dentro de uma sacola plástica para estudar. Irmão,
quando a pessoa quer de verdade, quando ela quer mesmo aprender, não tem obstáculo não. Não tem obstáculo. Versículo de número 8. O termo assentar aqui é o termo disposto lá. Porque talvez na tua versão vai dizer: determinou Daniel o seu coração. Determinar aí é a mesma coisa do disposto lá. Você está percebendo? Algumas lições aparecem aqui. Qual é? O mais importante não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. O mais importante não é o que fazem para você, é o que você está fazendo. Tu percebe que do versículo 1 até o 7 estão fazendo contra Daniel. Mudaram ele de cidade, seus pais morreram, e você sabia, vou até falar rápido para as crianças não entenderem, que o Daniel virou eunuco sem querer. Ele foi castrado, Daniel foi castrado. Ele não era eunuco em Jerusalém, ele virou eunuco na Babilônia, sem esposa, sem família. A quantidade de jovens que foram à Babilônia, talvez corromperam, foi imensa, mas ele e os 3 amigos permaneceram firmes, sem nação, sem nome, porque o nome dele não era Daniel, ele escreveu o livro e continuou afirmando o nome, sem nada, sem literalmente passado. Você vai fazer o que, Daniel, agora? Versículo 8. E assentou-se Daniel onde? No seu. E onde é o lugar que o diabo vai te atacar? Onde é? Onde é que o diabo vai te atacar? Você quer ver? Deixa a Bíblia aberta aí nesse texto, para você ver onde é o lugar que o diabo vai te atacar. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 5, para você ver como o diabo está de olho no nosso coração. Atos capítulo 5. O diabo lá fez um ataque e deu certo esse ataque. 5. Versículo 3. 5:3. E te lembra, eu já falei isso na aula dos jovens: coração é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. O que é coração? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Isso é coração. Na verdade, coração não é esse órgão que está batendo aqui no teu peito. Na cultura judaica não é. 5:3. Disse Pedro: Ananias, porque Satanás fez o quê? Ele encheu o quê? Ananias e Safira não estavam endemoniados, viu? Mas o texto diz aí que o diabo encheu o quê? O coração deles. Você quer ver outro exemplo que esse coração é um lugar que o diabo pode atacar? Abre Hebreus aí rapidinho, Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Esse ataque do diabo com Ananias foi de mentira. Uma das armas do diabo está querendo enganar, como é? Mentira. Tem gente que não guarda a palavra no coração, o diabo começa a encher o coração de mentira. Aí ele acaba se afastando da igreja, ficando com ideias erradas sobre as coisas, do casamento, da família. Capítulo de número 12. 12. Sem tem gente que fica no ateísmo. Versículo 15. Versículo 15. 12:15. Abriu aí? Acharam? Como é que diz na tua Bíblia? Lê para mim aí. Vê aí. Hebreus 12:15. Como é que diz aí? Tu acha que essa raiz de amargura brota de onde? De onde é que essa raiz de amargura brota? Coração. Você quer ver um outro ataque? Abre
em 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje não quero abrir a Bíblia, 4:4. 2 Coríntios 4:4. Todas envolvem a mesma dimensão do coração. Às vezes a gente acorda de manhã já ouvindo aqueles pensamentos vindo na nossa cabeça. Fala de ir para a igreja, o que tu vai ficar lá? Olha, entrega esse carro aí, olha, sai desse casamento, olha, acho que é bom deixar esse serviço aí, olha, você começa a ouvir essas vozes. E eu vou te dizer, mostrar na Bíblia por que os nossos parentes crentes são teimosos, bebem, quer largar, estão largando a esposa e estão achando que está certo. Trata a mãe mal, o pai mal, às vezes o marido trata a mulher mal, com ignorância. E a irmã espera, o irmão espera que a esposa dele seja uma santa. Se nem crente é. Olha o versículo 4:4 aí, ó. Por isso, irmão, 4:4. Nos quais o Deus, está com letra minúscula, desse século, ele cegou o quê? Tem 3 armas do diabo aí já: mentir, semear raiz de amargura. Qual é o terceiro aí? Cegar. O diabo cega. E ele cega o quê? O entendimento. O que é esse entendimento aí? Onde é que fica o entendimento? É no coração. Pastor, você tem certeza que é no coração esse entendimento? Tem, meu irmão. Bora abrir a Bíblia para mostrar para nós. Efésios capítulo 2. Eu vou te mostrar onde é que está esse entendimento aí. É tudo na Bíblia, irmão. Se a gente ler a Bíblia direitinho, vai ver que está tudo lá. 1:18. Como é que diz na tua versão aí, como é? 1:18. Algumas versões do coração diz: iluminados os olhos do vosso coração. E você sabia? Agora fala para Mateus lá, não vai cansar não. Mateus capítulo 5, vai te ver como o teu Jesus é esperto demais, é sábio demais. Quando ele pronunciou no capítulo 5, ele falou de coração também, porque ele sabia que ele estava lidando com gente que tinha estado interior, que precisava ser restaurado. 5:8. Bem-aventurado quem? 1:18 não diz que os olhos do entendimento, os olhos do coração. Tu está vendo como tem olho e coração aí também? Bem-aventurado os limpos. De quê? Coração. Quem pode sujar teu coração? Você tem aqui amargura, mentira, cegueira do diabo. Os incrédulos é que ele trabalha desse jeito. Aí ele vai dizer: bem-aventurado os limpos de, porque eles verão quem? A Deus. Está vendo? Oração suja não vê Deus. Oração limpa vê Deus. Tente entender todos esses versículos agora comparando com Esdras. Porque Esdras colocou como exposição no seu coração. Irmão, eu não acredito nas teorias malucas que as pessoas criam hoje. Aí o fulano fez isso porque ele está andando com ciclano. Influencia. Mas alguém tem que aceitar. Não existe, ninguém é objeto de ninguém. Fulano roubou porque estava andando com ciclano. Fulano fumou porque estava andando com ciclano. Não. Tem que ter um momento que ele tem que submeter a vontade dele. Não existe essa passividade que a gente acredita. Não, fulano é assim por causa de ciclano. Não, ele é violento porque a mulher dele é uma pessoa assim. Ela, cuidado com essas teorias. Volte lá para o seu texto. Porque Esdras tinha preparado o seu. E eu vou lhe dizer o que ele faz muitos crentes hoje não entenderem a Bíblia. Sabe o que é?
6 horas de televisão, 10 minutos de Bíblia, 10 horas de WhatsApp, 5 minutos de Bíblia. A revista da BT, coitada, nunca conseguiu sobreviver um dia com a capa dela até a terceira lição, porque roda até o cachorro morde em casa. Olha o que ele vai dizer: preparou o seu coração. Como é que está o teu coração? O que ele faz que me pede? Você quer ver? Olha para o Salmo do Regis para a gente entender melhor. Abre lá no Salmo 119, que é o salmo dele. Ele vai explicar para nós melhor isso. E você quer ver se tem preparado o coração em outros textos? Abre rapidinho o Salmo 108 lá para te ver como esse negócio de preparar o coração vai existir em outros lugares. Só que no 108 é para cantar. No 108 é para cantar. É ao mesmo tempo, aparece o coração. Salmo 108. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a Bíblia para explicar a Bíblia. A gente chama isso comparando a Bíblia com a Bíblia. 108, acharam aí? O que ele está dizendo aí? Preparado está o meu coração. Este povo me honra com os seus, mas o seu coração está longe. Tem muita referência sobre isso na Bíblia. Agora vamos para o Salmo 119, para você ver como esse negócio de coração, esse negócio de Bíblia estão ligados. Isso é o Regis escrevendo. Esses nomes aí, Aleph, Bet, Gimel, é o nome das palavras, das letras hebraicas, viu? Esse nome não é nome de pessoa, não. Vejam o versículo de número 2, onde já aparece o coração. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e o buscam de quê? O que é buscar em todo o coração? Eu penso na palavra, eu sinto desejo pela palavra e eu estudo a palavra. Você quer ver mais aí? Pule para o versículo número 7, porque no 7 ele mostra que para te cantar na igreja, para te adorar a Deus, tu precisa primeiro aprender a Bíblia. E a gente olha a entrevista desses cantores famosos aí, eu não sei você, mas eu sinto a vergonha. Quando vão lá na Globo, falar alguma coisa, inclusive o Pedro do Branco viu uma vez na entrevista, a agonia que eu fiquei tão grande, e geralmente os entrevistadores perguntam frases assim: você acredita que todas as religiões levam a Deus? Aí toca no assunto do homossexualismo. Você acha que o homossexualismo é uma coisa, é certo ou errado, é bom? Aí eles querem manter a popularidade, não é verdade? Aí eles vão, escorregam ou negar o que a Bíblia diz, só para ficar bem visto, porque tu descrente algumas ideias que a gente defende, e você percebe, conhecer música, saber tocar, ser famoso, não é garantia de conhecer a Bíblia. Por isso um monte de besteira está sendo chamado de dinheiro por aí, como se fosse a maior Bíblia do mundo. E tu espreme. Você lembra no interior quando você pega a maniva, a mandioca, e vai espremendo para ver se sai alguma coisa? E não sai nenhuma gota de Bíblia. Mas está famoso. Parece uma metáfora que eu vou citar aqui de outras coisas que a mosca fica ao redor e não é prova de que é boa. 7. Louvar-te-ei com retidão de quê? De coração. Por quê? Quando eu tiver aprendido os teus, eu e você deveríamos ser os primeiros, antes de querer adorar a Deus, a aprender a Bíblia. Porque ele está me dizendo aí que quando eu aprendo, isso gera em mim retidão de coração. Ou seja, Deus não está preocupado só se eu toco, se eu canto, se eu sou famoso. Deus está querendo saber se o meu coração é quebrantado, é contrito. Deus está querendo saber se eu tenho um coração puro e se eu estou adorando a Ele de todo o meu coração. Olha o que ele diz aí.
no versículo de número 10. Se você ler o Salmo 119, tu vai ver que esse negócio de coração está no Salmo todo. Te busquei, de todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar. Olha o 11 de novo. Eu escondi a tua palavra onde? Para eu não pecar contra ti. Depois ler, cara, não dá tempo nunca. Esse salmo aqui ia dar uns 3 cursos, 10 cultos, né? Mas passando a vista aqui, você vai ver que a palavra, para mim aprender ela, eu tenho que me disponibilizar no meu coração. 10, vamos lá, 7 e 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração. E aí ele te mostra quais são os passos para você realmente se aproximar da Bíblia de forma que Deus quer. Qual é o primeiro passo aí? Buscar. Qual é o primeiro passo? Buscar. Essa palavra buscar aí, nesse texto aí, do jeito que está aqui, que é a palavra darash. Sabe o que é darash? Darash é frequência. Buscar com frequência. Darash aqui, sabe o que quer dizer? Quer dizer uma procura com profundo cuidado. A ideia é de alguém que está com muito desejo, e ele ainda diz, buscar o quê? Além do leia aí, você pode traduzir com vontade de Deus. Irmãos, muitos crentes não aprendem a Bíblia hoje, a palavra certa, é porque eles não buscam isso. Veja os ABDs, veja as doutrinas, veja os seminários. Tem seminários aí quase fechando as portas. Buscar. Esse negócio de buscar, volta para o Salmo 119, está lá. A gente tem que usar o Salmo 119 porque é possível que tenha sido Esdras que escreveu. Volta para o Salmo 119 lá e vamos rastrear essa palavra buscar. Versículo 2. Volta aí, conecta a buscar o coração com ele. Buscar de todo o coração. Não é verdade? Todo o coração. Agora, no 10 ele fala de buscar Deus. De todo o coração é o quê? Te busquei. Agora preste atenção no detalhe aqui, no 14. Ele está dizendo no 14, se eu for traduzir para você, que é para tu te alegrar mais na Bíblia do que tesouros. Imagina se tu conhece a loteria hoje. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 14. Eu me alegro mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas o quê? As riquezas. Irmão, se dissessem para mim que eu ia ganhar 50 mil na empresa que eu estou trabalhando, se eu estudasse um livro da estudo da Bíblia e memorizasse ele e me desse 6 meses, meu irmão, qualquer crente dele dormia a noite ali. 50 mil, imagina. Aí se eu estudar aqui, aí vai ter uma prova, 10 pessoas vão fazer. Quem tirar a nota melhor vai ser promovido. Por causa de dinheiro, de objetivos temporais. A gente mete a cara e busca mesmo, mergulha mesmo. Agora eu quero que você preste atenção no 18, porque o 18 vai mostrar que a maioria de nós está com a vida nos olhos. Vida nos olhos. Pastor, não digo um negócio desse, está aí, não sou eu que estou dizendo, é o Salmo que está dizendo. Eu e você temos uma vida nos olhos. Está vendo aí? Não tem uma vida? O que ele diz aí no 18? Desvenda os meus, e a vida está nos 2 olhos. Nos 2. O que é que vai acontecer quando os seus olhos ficarem desvendados? Vamos já tinha falado de os olhos do entendimento. Para que eu veja o quê? Tu sabia que Jesus fez isso com o discípulo em um livro da Bíblia? Abre a tua Bíblia agora, em Lucas 24. Lucas capítulo 24. Irmão, não estou mudando o tema
essa cegueira, Lucas 24, ela pode ser tirada. E para você ver como Jesus sempre está sintonizado com as Escrituras, veja no versículo de número 25, para você ver como eles estão sérios. 24, 25. E ele lhe diz, leia, e ele lhe diz: ó nércios e tardos. Tu sabe o que é tardos? Quem sabe o que é tardos aí? Tu sabe o que é tardos? A minha versão é tardos. O que é tardos? É lento, irmão. Se eu for traduzir do original, leve. Algumas versões vão chamar de lento e leve. De quê? De quê? O problema está dentro, irmão. O problema lá dentro, não é fora. Para crer em quê? Em tudo que os profetas. Ele está falando de quem? Do Antigo Testamento. Profetas anteriores e profetas posteriores. Moisés é profeta, profetas anteriores, livros históricos, profetas posteriores, profetas maiores e menores. Os Navi, como eles chamavam do hebraico. Olha o que ele vai dizer no versículo 27. O que ele diz aí? E começando por quem? Lá no Gênesis. Ele começou no Gênesis. E por todos os profetas. Se tu puder marcar a palavra explicar. Eu estou pesquisando para escrever o livro. E eu descobri que todas as vezes que a Bíblia vai falar de aula, ela vai falar de explicação. Esdras explicava. Deuteronômio 1 explicava. Como poder entender se não há quem me explique? Todas as vezes que a Bíblia vai falar. Atos 2 não diz explicar, mas o ato de Pedro lá leva a explicação. Não existe exposição bíblica sem explicação. Gritaria não é pregação da Bíblia. É só os quadros mesmo para o pessoal mostrar e depois ficar famoso. Tudo, explicava que dele, qual é o tema da Bíblia? Jesus se achava. Agora, eu quero que você pule no versículo 45, para mim te mostrar que Jesus abriu. Jesus teve acesso ao coração dele. Pastor, nunca vou entender a Bíblia. Pastor, esse negócio de Bíblia não é para mim. Pastor, esse negócio de entender a Bíblia, sabe o pastor mesmo que é? Mentira do diabo. Os discípulos entenderam. Olha o versículo de número 45. Então, fez o quê? Quis abrir o quê? Para quê? A venda estava nos olhos deles. Mas o que foi que Jesus fez? Abriu o entendimento. Se ele fez isso com os discípulos, ele pode fazer isso comigo hoje. Ele pode fazer isso comigo lá em casa. Ele pode fazer isso comigo. Ele pode. Volte para essa vamos já encerrar. Vamos louvar o Senhor por colher das ofertas. Primeiro passo, então, é buscar. Qual é o primeiro passo? Buscar. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Meu irmão, não te preocupa em ler 10 capítulos por dia. Te preocupa em ler bem lindo, devagar, martelado. O pessoal me pergunta de vez em quando, meus alunos: o senhor já leu a Bíblia quantas vezes nesses seus 23 anos de fé? Eu não sei. E eu nem gosto de conferir. Mas os textos que eu li, eu preciso aprender a crer texto. Não basta só eu passar por cima, eu preciso entender ele. Buscar a lei do Senhor. De quem é a lei aí? Abra para a Bíblia em Salmo. Já foi lido pelo irmão Jorge aqui. Salmo, agora. Salmo de número 1.
Salmo 1. Versículo 2. Antes de quê? Antes do ímpio trazer ideia para tua cabeça, antes do caminho do pecador se apresentar para ti, antes dos convites para o escarnecedor. Tu lembra aquilo lá em 4 de Efésios, tem uma roda lá? Olha a roda de Efésios, onde é que ela está aqui no capítulo 1 de Salmo. A roda dos inconstantes, aqui é a roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer. Prazer em quê? Na lei do. E ele ainda diz até onde vai esse prazer. Que hora que ele tem? E na sua lei medita quando? Eu vou dizer bem direto. Se você perder o prazer de aprender a Bíblia, sua vida espiritual não está boa. Peça para Deus lhe aumentar esse desejo. Desejar afetuosamente, como bebês recém-nascidos. E aqui, antes tem o seu prazer na lei do. E você sabia que o prazer nasce na alma? Nasce no coração. Segundo, ele diz: buscar a lei do Senhor. E depois que eu buscar, eu vou fazer o quê? Depois que eu buscar, eu vou fazer o quê? Esdras 7, 10 diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Depois que ele buscou, ele fez o quê? Buscar a lei do Senhor e a cumprir. A sua versão diz como ele? Ensinar depois. A palavra cumprir aqui, que é a palavra azar, quer dizer realizar, efetuar, cumprir uma obra. Pastor, de onde vem essa palavra? De onde foi que ele tirou isso? Ele está dialogando com Deuteronômio, capítulo de número 6. Abre aí para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, Israel, e atenta, que o quê? Que os guardes. Algumas versões dizem o quê? Que os cumpras. Que os cumpras, para que bem suceda e muito se multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite. Agora pule para Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. E eu vou te mostrar que o Tiago, na verdade, ele usa esse termo cumprir, só que não é só esse termo dele. Capítulo de número 1. Versículo 22. Marca na tua Bíblia. Marca na tua Bíblia. Sede, pois, o quê? Sede, pois, o quê? Cumpridores. Cumpridores. O que é cumprir? A melhor palavra para cumprir é obedecer. Fazer o que você já sabe que a Bíblia diz para você fazer. Um exemplo simples que eu vou dar. Irmãos, hoje, no presente, jovem crente namorar com um rapaz descrente continua sendo pecado do mesmo jeito. Eu não preciso citar muita referência não. Além de Coríntios, que comunhão tem a luz com as trevas, a primeira referência que a Bíblia cita em Gênesis 6 é que os filhos de Deus se envolveram com as filhas de quem?
dos homens. Sabe quem foram ali? Os filhos de Deus ali? Os descendentes de Sete se envolveram com as descendentes de Caim. E qual foi o resultado? Aumento da violência. O dilúvio aconteceu porque o texto diz que a imaginação do homem era continuamente clara. Continuou sendo um pecado mesmo. Pastor, mas isso é uma coisa muito atrasada, antiquada. Então tem que tirar aquele texto de lá. Tem que tirar o texto de 2 Coríntios. Tem que tirar o texto de Esdras. Você sabia que o Esdras e o Neemias, quando eles chegaram em Jerusalém, os crentes lá estavam tudo corrompidos. Leia o texto depois lá para você ver o resultado. O Esdras bravo. Veja o resultado. Não dá certo. É antibíblico isso. Mas o pai apoia, a mãe apoia. Pode apoiar, mas a Bíblia não apoia. É a mesma coisa de crente hoje ir para o Anarie, São João, e dizer que é cultura. Irmão, eu passei 2 anos estudando o que é cultura e sociedade na UFA. Manifestação cultural, um monte de teórico, desde Rousseau até hoje. E eu vou dizer uma coisa: quadrilha, São João, Bumba Meu Boi, Cacuriá, não existe 1% de chance de você ser crente e participar disso. Pastor, mas é porque eu não colégio. Pastor, mas é porque... Irmão, a história disso ligada à idolatria, o quanto isso pode ser mal visto por qualquer pessoa descrente, vizinho nosso, quem for até parente. Se um grupo da tua família dissesse, eu dancei quadrilha, eu mudo de nome, se um parente deu na mesma hora e disse assim, mas tu não é crente, não é que dança quadrilha. Pregue para ele depois disso. Não existe, irmãos. A bagunça está imensa hoje. Está imensa. Veja bem aí, o versículo de número 22. E sejam cumpridores da palavra. E não somente o quê? Qual é o argumento hoje? Mas eu estou indo para a igreja. Mas eu sou da Assembleia. Mas eu sou batizado lá. Mas ele está dizendo aí, Tiago está comentando Mateus 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele está comentando o texto de Jesus. E não somente ouvintes, enganando-os com falso quê? Discursos. Como é que é esse falso discurso? Gente, mas ela fala tão bem, mas ela canta tão bem, mas ela até dá aula, ele até dá aula. Mas olha o que ele vai dizer. O que vale não é o meu discurso. Esdras determinou no seu coração o quê? Buscar. E depois que ele buscou, ele fez o quê? Cumpriu. Aí eu vejo mais irmãos chegando comigo assim, pastor, olha pastor, fulano de tal, pastor, era bom você conversar comigo, porque eu não sei se ele sabe. Irmão, grava uma cor na tua cabeça. 90% dos crentes faz o que é errado, não é porque não sabe, é por simples teimosia. De onde o senhor tirou isso? É só você ler o livro de Números. O livro de Números é só teimosia do povo de Israel. Teimosia pura. Eles sabiam. Moisés passou quantos dias no monte? Quantos dias Moisés passou no monte? 40. O que eles fizeram? Pegaram elas da bomba, brilho, pegaram tudo. Rapaz, irmão, pensa uma coisa que deve ter dado sido único para não fazer um bezerro de ouro. Porque é raro, a gente consegue até dinheiro. Não é verdade? Está na igreja, ninguém te convida para nada, fora da igreja. Aí nós que entra na igreja, recebe mensagem, proposta de serviço, até que o número errado para ganhar dinheiro fácil. Recebe. Vai encerrar. Buscar, cumprir e depois o quê? Ensinar. Antes de eu ensinar, eu tenho que buscar. Antes de eu cumprir, eu tenho que buscar. Depois de buscar, eu vou viver. E depois que eu viver, eu vou fazer o quê?
ensinando. Quem é bom ensinar na EBD? Quem vem para a EBD. Quem é bom virar dirigente? É quem se congrega. Quem é bom liderar? É quem é bom liderar. Quem é bom virar missionário no interior? É quem já evangeliza aqui. Ou seja, tem uma ordem aí: buscar, cumprir e depois o quê? Irmão, imagina eu dando uma aula sobre dízimo na EBD sem dar meu dízimo. É que eu dava sobre limpeza, então todo sujo. Olha, eu vou falar hoje sobre a limpeza, a importância da limpeza. Todo cheio de mão. Há uma ordem: buscar, cumprir e depois o quê? Ensinar em Israel. E ele está dizendo: os estatutos e o quê? Seus direitos. Pastor, por que ele precisava ensinar? Porque o povo que veio da Babilônia estava confuso. E o povo, na verdade, não havia visto a idolatria. Eles foram falando hebraico, voltaram falando aramaico, e a lei de Deus estava escrita em qual língua? O Antigo Testamento foi escrito em que língua? O Antigo Testamento, irmãos, foi escrito em que língua? Foi hebraico. Como é que eles iam aprender a lei? Se o Edgar não tivesse estudado a lei. E você quer ver como o negócio é sério? Sério mesmo. O Esdras virou, na verdade, ele virou um grande intérprete da Bíblia, um grande intérprete da Bíblia, para todos eles, de tal forma que eles ouviam a lei sendo traduzida por ele, tá bom? Por ele. Fica a lição para nós estamos buscando de verdade aprender. Nós estamos cumprindo o que a lei diz, a Bíblia diz. E por último, irmãos, nós estamos numa crise de ensinadores da palavra. Pouca gente hoje está mergulhando para ensinar. Por isso que as heresias estão soltas. Por isso que as coisas ficam fora de lugar e a inconstância vai invadindo o coração. Tá bom? Vamos louvar o Senhor hoje. Tenho vontade mais uma vez de louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor também com nossas ofertas esta noite. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Vamos pedir o nome do Senhor Jesus essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Tudo certinho agora. Sua casa cheia da tua glória, ó Santo Espírito.
Sou casa cheia da tua glória, ó Santo Espírito, tua morada, eu sou a habitação da tua presença. Sou casa cheia da tua glória, doce Espírito, meu Deus. Meus irmãos, amanhã começará o nosso 1/10. Vai começar amanhã, 1/10, vai até o sábado. Da área mesmo, acho que foi feito 30 inscrições, mais ou menos, cerca de 30. Daqui da Monte, não sei se chegou por 4, né? 4 inscrições foram feitas, tá bom? Lembrando os irmãos que domingo é culto de missão, o domingo também a gente trazer alimentos, né? Virou já a nossa tradição da gente trazer alimentos no culto de missão. Vamos ficar em pé. Algumas irmãs também foram hoje para a conferência lá no Tempo Central. Odete, Rosário, Isabel, Gilmar, Maria Luísa, 5 irmãs e a Célia estão lá na conferência. Tá bom? Caso algum irmão queira pedir Bíblia, até hoje não dá tempo, amanhã não dá mais, porque já está com ele nas Bíblias. Eu acredito que até dia 20 vai chegar aqui em São Luís nossas Bíblias, tá bom? Vai vir de ônibus, vai vir rápido, tá bom? Mulher que não quiser Bíblia rosa, quiser Bíblia preta, ainda pode não levar nenhuma. Tem problema, tem várias irmãs que mandaram mensagem para mim de Bíblia preta. Vamos orar, agradecer a Deus, Senhor Deus. Queremos te agradecer nesta noite por cada irmão e irmã que veio até aqui para aprender mais de ti e da tua palavra. Senhor, nós não queremos apenas ler a história de Esdras e admirá-lo por ele ter disposto no seu coração a buscar a lei do Senhor para cumprir, para ensinar a Israel os teus estatutos e direitos. Não, nós queremos, nós hoje, nos dias atuais, nós queremos também buscar. Nós não queremos buscar relaxadamente, nós não queremos buscar ocasionalmente, nós não queremos buscar apenas em um momento ou só
buscar a tua vontade, para viver a tua vontade, e logo após ensinar, Senhor da glória, porque a tua palavra precisa ser aprendida, vivida e comunicada, Pai. O que mais a igreja precisa, Pai, é exatamente se render, porque a tua palavra diz que perseverar no doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Faz com que o nosso coração se incline, Deus, à tua palavra. Desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Leva-nos a olhar para este mundo com os teus olhos. Leva-nos a sentir a alegria, o poder da tua palavra e sermos impactados, transformados, moldados, e se cumpra em nós 12:2 de Romanos, que diz: e não nos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Pai, enquanto o mundo está com o entendimento cego, nós teremos o entendimento renovado para a tua glória. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, que permaneça com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Se você não pegou sua revista ainda, pega, se prepare. Se você não for chamado por DVD,